Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal. Uma vez mais, vamos ler a palavra de Deus nessa leitura maravilhosa de 100 dias, esse projeto, desafio de você mergulhar na palavra do Senhor Jesus. Se você ainda não fez, venha conosco, vamos ler a Bíblia Sagrada em 100 dias. Esta é a sua oportunidade de escolher uma versão da Bíblia Sagrada que mais lhe apraz e ler junto conosco. Nesta ocasião, estamos lendo Almeida Revista e Corrigida. No entanto, você encontrará nas playlists do canal outras versões da Bíblia já lida, gravada, para você ler e acompanhar diariamente. Aproveite esse momento para convidá-lo a inscrever-se aqui neste canal. É o canal que mais incentiva você a amar a Escritura Sagrada, ler, meditar na Palavra de Deus. Vamos então para o livro de Números, capítulo 21. Mas antes quero orar com você. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós de estarmos juntos aqui para mais este momento na tua palavra. Que o seu nome seja engrandecido e glorificado através de nossas vidas, que vidas sejam alcançadas através de nós. Pai amado, queremos ler, aprender mais de Ti através da Tua Santa Palavra, mais que o Teu Espírito Santo fale em cada coração. Amém. Números capítulo 21 diz: Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiro. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se totalmente entregares esse povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, e foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Ormá. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus, contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastigado deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito do povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés dizendo: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor contra ti. Ora ao Senhor e tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e o Senhor disse a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre a haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Moisés fez a serpente de metal e pô-la sobre a haste. E era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. E dali partiram e alojaram-se desta banda de Arnon, que está no deserto, e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus, pelo que se diz no livro das guerras do Senhor contra Vaeb em Sufã, e contra os ribeiros de Arnon, e contra a corrente dos ribeiros que se volve para a situação de Ar, se encosta aos termos de Moabe. E dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: Ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou
este cântico, sobe, poço, e vós cantai dele, tudo tu, poço, que cavaram os príncipes que escavaram, os nobres do povo, e o legislador com os seus bordões, e no deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bemote, e de Bemote partiram para o vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela sua terra, não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, e as águas dos poços não beberemos, e iremos pela estrada real até que passemos os seus termos. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel, mas Israel o feriu a fio da espada e tomou a sua terra em possessão desde Arnon até Jaboque, até aos filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim Israel tomou todas estas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom, e em todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon, pelo que dizem os que falam em provérbios: Vinde a Esbom, edifique-se e fortifique-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Esbom e uma chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar dos moabitas e dos senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos, entregou seus filhos que iam fugindo e as suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus, e nós os derribamos. Esbom perdida é até de bom, e os assolamos até Nofa, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias daquela possessão. Lançaram os amorreus que estavam dali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, e todo o povo, seu povo, peleja, e todo o seu povo a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: Não temas, porque eu to tenho dado na tua mão, e ele e todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habita em Esbom, e de tal maneira o feriram a ele, a seus filhos e todo o povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Números capítulo 22. Depois partiram os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, e Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos medianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado estás defronte de nós. Vem, pois agora, rogo-te,
amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso és do que eu, para que se poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão, eles disseram as palavras de Balaque, e ele lhes disse: Pensai, passai aqui esta noite, eu vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou, dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, e vem agora amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele, e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e deixaram Balaão, recusou, e disseram a Balaão, Balaão recu- e disseram: Balaão recusou vir conosco, porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão. Eles disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me disse a tua casa cheia, ainda que Balaque, então versículo 18, repito. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiques esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor Balaão de noite e disse: Se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e albartou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e dois dos seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, e havendo uma parede desta banda e uma parede da outra, vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apartou-se contra a parede, e apertou-se contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta o anjo, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz que me espancaste estas 3 vezes? Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim?
tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. A jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta que te cavalgaste desde o tempo em que até eu fui até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou-se a cabeça, postou sobre a face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu já 3 vezes, se desviou de diante de mim, e se ela não desviara de diante de mim, na verdade, eu agora te mataria e deixaria, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo: pequei, que não soube que estava neste caminho, para que opores a mim, e agora se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te, porque não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. E Balaão foi com Balaque, e vieram a Kiriate Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e os príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou Balaão e o fez subir aos altos de Baal, e viu Balaão dali a última parte do povo. Números capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaão como Balaque dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre o altar. Então Balaão disse a Balaque: fica-te aqui ao pé do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um alto, e encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse este: preparei 7 altares e ofereci um bezerro de um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna-te para Balaque e fala assim. Retornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, e ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando Deus não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só e entre as nações, e não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra
de morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: Rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde verás somente a última parte deles, mas a todo ele não verás. E amaldiçoou o amor dali. Disse assim, o tomou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre o altar. Então disse Balaque a Balaão: Fique aqui ao pé do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: Torna para Balaque e fala assim. E vindo ele, e eis que estava ao pé do holocausto os príncipes de Moabe com ele, e disse, pois Balaque: Que coisa falou o Senhor? Então alçou a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, ouve e inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi o mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó, e o Senhor, seu Deus, é com ele. Nele, entre eles, se ouve o alarido do seu rei. Deus os tirou do Egito, e as suas forças são como do unicórnio, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhações contra Israel. Neste tempo se dirá a Jacó e de Israel: Que coisas Deus tem feito! Eis que o povo se levantará como leoa e se exalçará como leão, não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: Nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoará. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: Não te falei eu, dizendo tudo o que o Senhor falar, aquilo falarei? Disse mais Balaque a Balaão: Ora, vem e te levarei a outro lugar, porventura bem parecerá aos olhos de Deus, que dali mo amaldiçoes. Então Balaque levou a Balaão consigo ao cume de Peor, que olha para a banda do deserto. Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque fez, pois, como dissera Balaão, e ofereceu um bezerro, um carneiro sobre cada altar. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoaste Israel, não foi esta vez como antes ao encontro dos encantamentos, mas pôs seu rosto para o deserto. E, levantando Balaão os olhos e vendo Israel, que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus e alçou a sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Peor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como o ribeiro se estende, como jardins ao pé dos rios, como árvore de sândalo, o Senhor as plantou, como cedro junto às águas, e de seus baldes manarão águas, e das suas sementes estará muitas das águas, e o seu rio se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus tirou do Egito a sua força, como o som do unicórnio, consumirá nações e os seus inimigos, quebrará os seus ossos com as suas setas e os atravessará.
encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem despertará? Bendito os que abençoarem, maldito os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoaste inteiramente. Agora, pois, foge para teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu que também os teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me deixe a sua casa cheia de prata e ouro, não posso transpassar o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal ao meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que vou ao meu povo, vem avisar-te-ei o que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então alçou a sua parábola e disse: fala a Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu os ditos de Deus, e o que sobe, sabe a ciência do Altíssimo, e o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase aos olhos de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas agora contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, e ferirá os termos de um cetro, que subirá de Israel, e ferirá os termos de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. De Edom será uma possessão, de Sir também será uma possessão hereditária para seus inimigos, pois Israel fará proezas e dominará de Jacó e matará os que restam das cidades. Vendo os amalequitas, alçou a sua parábola e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será para a perdição. Vendo os queneus, alçou a sua parábola e disse: firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia o queneu será consumido até o sur, até que Assur te leve por prisioneiro. E alçando ainda a sua parábola, disse: ai de quem viverá quando Deus fizer isso, e as naus das costas de Quitim afligirão Assur, também afligirão Éber, e também ele será para perdição. Então Balaão levantou-se e foi e voltou ao seu lugar, e também Balaque foi-se pelo seu caminho. Números capítulo 25. Israel deteve-se em Sitim, o seu povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se a seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se ajuntaram a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe os seus irmãos, uma midianita, perante os olhos de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, chorando diante deles da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após o varão israelita até a tenda, e atravessou a ambos, o varão israelita e a mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou dos filhos de Israel, e os que morreram naquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar,
filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, e de modo que o meu zelo não consumiu os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou o meu concerto de paz, e ele, a sua semente, depois dele, terão concerto de sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. E o nome dos israelitas mortos, que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos Simeonitas, e o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligirei os midianitas e os ferirei, porque eles os afligiram a vós outros com os seus enganos e com que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbe, filha maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga do negócio de Peor. Números capítulo 26. Aconteceu, pois, que depois daquela praga falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, todo que em Israel vai para o exército. Falaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, aos cabeças de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé de Jordão e de Jericó, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés, e os filhos de Israel que saíram ao Egito. Ruben, o primogênito de Israel, dos filhos de Ruben foram Enoque, o qual era da família dos Enoquitas, de Palu, da família dos Paluitas, de Esrom, da família dos Eronitas, de Carmi, da família dos Carminitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E os filhos de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel, de Datã e Abirão. Este Datã e Abirão foram chamados da congregação que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão, e a congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu, e a congregação, quando o fogo abriu 250 homens, e foram por Sinal. Mas os filhos de Corá não morreram. E os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e de Nemuel, família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Essas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gate, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arod, a família dos Eroditas, de Arele, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias de Selá, a família de Selaitas, de Pérez, a família de Perezitas, a família de Zerá, a família dos Zeraitas. Filhos de Pérez foram os de Esrom, a família dos Zeronitas, de Amu, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram Tolá, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazub, a família dos Jazubitas, de Sinron, a família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo que foram deles contados 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família de Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, família de Jaleitas.
Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram Maquir, família dos Maquiritas. Maquir gerou Gileades, de Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Gezer, família dos Gezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, de Asriel, a família dos Asrielitas, de Siquém, a família dos Siquemitas, de Simidia, a família dos Semidaitas, e de Efer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas. E o nome de suas filhas era e o nome das filhas de Zelofeade era Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Estas são as famílias de Manassés, e os que deles foram contados, 52.700. Esses são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Tan, família dos Tanitas, e estes são os filhos de Suleta e Herã, família dos Iranitas. Estes são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belá, família dos Belaitas. De Asbel, família dos Asbelitas. De Airão, família dos Airamitas. De Sufã, família dos Sufamitas. De Ufã, as famílias dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Dos que deles foram contados, foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suã, as famílias suamitas. Estes são os filhos da família de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos suamitas, segundo os que deles foram contados, foram 64.400. Os filhos de Asser, segundo as suas famílias, foram de Imnã, e a família dos Imnaitas. De Isvi, a família dos Isviitas. De Berias, família dos Beriaitas. E os filhos de Berias, filhos de Eber, e as famílias dos Eberitas. De Maquiel, família dos Maquielitas. O nome da filha de Asser foi Será. E estas são as famílias dos filhos de Asser, segundo a sua geração. Deles contados 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias. De Jazel, a família de Jazelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Gezer, a família dos Gezeritas. De Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naftali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repetirá a terra de Israel, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicará a sua herança, e aos poucos diminuirá a sua herança. Cada qual se dará a sua herança segundo o que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sorte, segundo o nome das tribos de seus pais a herderão. Segundo sair a sorte, repartirá a herança deles entre muitos e os poucos. Estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias: Gerson, da família dos Gersonitas; Coate, da família dos Coatitas; Merari, da família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi: família dos Lebinitas, família dos Hebronitas, família dos Malitas, família dos Musitas, família dos Coraitas, família de Coate gerou Anrão. E o nome da mulher de Anrão foi Joquebede, filho de Levi, ao qual nasceu Levi no Egito. E esta, a Anrão, Anrão gerou a Arão e Moisés e Miriam, sua irmã.
E de Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor, e os que foram deles contados foram 23.000, todos, ou todo o varão da idade de um mês para cima, porque estes foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé de Jordão, de Jericó, e entre estes nenhum houve que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai, porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Números capítulo 27. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes das suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que congregaram contra o Senhor, a congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, porque se tiraria o nome de nosso pai do meio das famílias, porquanto não teve filhos, dá-nos possessões entre os irmãos de nossos pais. Moisés, pois, levou o caso ao Senhor, perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falaram retamente, certamente lhes darás possessões, herança entre os irmãos de seu pai, e herança de seu pai passará a elas, e falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer, não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a herança dareis aos seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos seus pais. E se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aqueles que for mais chegado à sua família, para que possua isto aos filhos de Israel, por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe este monte a Abarim, vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel, e havendo visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão, porquanto rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação do meu mandado de me sacrificardes nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre a congregação e que saia diante deles e que entre diante deles e que faça sair e que faça entrar para a congregação do Senhor, e não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhes mandamento aos olhos dele. Põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeçam
toda a congregação dos filhos de Israel, e se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele constará segundo o juízo do Urim perante o Senhor, conforme o seu dito dirão, conforme o seu dito entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor ordenara, e tomou Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele pôs as mãos. Versículo 23 do capítulo 27. E pôs sobre ele as mãos e lhe deu os mandatos como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Números capítulo 28. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel, dizendo-lhes: da minha oferta, do meu manjar para minha oferta queimada, do meu cheiro suave, tereis cuidado para mais oferecer ao seu tempo determinado, pedir-lhe-ás, esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, pois cordeiros de 1 ano sem mancha, cada um em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificará pela manhã e o outro cordeiro sacrificará de tarde. A 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de manjares, misturado com a 4ª parte de 1 hin de azeite moído. Este é o holocausto contínuo, constituído com Monte Sinai e cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será da sua 4ª parte de 1 hin. Para um cordeiro do santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. Do outro cordeiro sacrificarás da parte à tarde como oferta de manjares de manhã e como a sua libação, e a aparelharás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia do sábado, 2 cordeiros de 1 ano sem mancha e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite e com oferta de manjares e com libação, holocausto, e do sábado de cada sábado, além do holocausto contínuo da sua libação. E nos princípios de vossos meses oferecereis holocausto ao Senhor: 2 bezerros de um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem mancha, 3/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, 1 bezerro, 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, para um carneiro, 1/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, para um cordeiro. Holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. As suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para o bezerro, e a 1/3 de 1 hin para o carneiro, e a 4ª parte para 1 hin para o cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo da sua libação. Se oferecerá, porém, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é Páscoa do Senhor, e aos 15 dias do mês haverá festa de 7 dias, e comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada e holocausto ao Senhor. 2 bezerros de um carneiro, de 7 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem mancha, e a sua oferta de manjares será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecerás 3/10 para o bezerro, 2/10 para o carneiro. Para cada cordeiro oferecereis 1/10 para cada 7, para cada dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o manjar de oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, além do holocausto contínuo, e se oferecerá isto como libação. E o seu 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, segundo oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo as vossas festas das semanas, nenhumas obras servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto de cheiro suave
2 bezerros, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, e a sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para um bezerro, 2 décimas para um carneiro, para cada cordeiro, 1 décima para cada dos 7 cordeiros, um bode para fazer expiação por vós. Além dos holocaustos contínuos, a sua oferta de manjares os oferecereis, ser-vos-ão eles sem mancha com as libações. Números capítulo 29. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, do 1º dia do mês. Nenhuma obra servil fareis, servos a um dia de jubilação. Então, por holocausto de cheiro suave, ao Senhor oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros, de 1 ano sem mancha, e pela sua oferta de manjares de flor de farinha, misturada com azeite, 3 décimas de bezerro. 3 décimas para o bezerro e 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para o cordeiro, para cada dos 7 cordeiros, um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês, a sua oferta de manjares, seu holocausto contínuo, a sua oferta de manjares, sua libação, segundo o seu estatuto, e o cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. No dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis, mas por holocausto em cheiro suave ao Senhor oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem mancha, e pela sua oferta de manjares de flor de farinha, misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro, 2 décimas para o carneiro, 1 décima para o cordeiro, para cada dos 7 cordeiros, um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado, pela propiciação, e o holocausto contínuo e a sua oferta de manjares como sua libação. Semelhantemente, aos 15 dias desse 7º mês, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor, e por holocausto em ofertas queimadas de cheiro suave ao Senhor oferecereis 13 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas de um bezerro para cada dos 3 bezerros, 2 décimas para cada carneiro entre os 2 carneiros, e para um cordeiro, 1 décima para cada dos 14 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. Depois do 2º dia dos bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, a sua oferta de manjares e a sua libação, para os bezerros e para o carneiro, para o cordeiro, conforme seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além dos holocaustos contínuos, a sua oferta de manjares. E ao 3º dia, 11 bezerro, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, a sua oferta de manjares e a sua libação, para o bezerro e para o carneiro e para o cordeiro, conforme o número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação. No 4º dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, a sua oferta de manjares e a sua libação, para os bezerros, para os carneiros, para os cordeiros, e o número segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além dos holocaustos contínuos, a sua oferta de manjares e a sua libação. E ao 5º dia, 9 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, a sua oferta de manjares e a sua libação, para os bezerros e para os carneiros, para os cordeiros, conforme o número segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 6º dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e a sua libação, para os bezerros e para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número segundo os estatutos, um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no 7º dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano para cima, e a sua oferta de manjares, e a sua libação, para os bezerros e para os cordeiros, e para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. Versículo 34 do capítulo 29. Um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 8º dia, tereis o dia da solenidade, nenhuma obra servil fareis,
por holocausto, em oferta queimada de cheiro suave, e ao Senhor oferecereis um bezerro, um carneiro de 7 dias e um ano, sem mancha, a sua oferta de manjares, a sua libação para o bezerro, para o carneiro, para o cordeiro, conforme o número segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor as vossas solenidades, além das vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, como vosso holocausto e como vossa oferta de manjares, e com as vossas libações, com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o Senhor ordenara a Moisés. Números capítulo 30. Falou Moisés às cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra do Senhor, que o Senhor tem ordenado: quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento ligado à sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca. Também, quando uma mulher fizer um voto ao Senhor com obrigação, se ligar em casa com seu pai e a sua mocidade, e se seu pai ouvir seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Mas se seu pai se opuser no dia em que tal ouvir, todos os seus votos, suas obrigações com que tiver ligado a sua alma, não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhos vedou. E se ela tiver marido e for obrigada a alguns dos votos ou ditos e refletidos os seus lábios, com que tiver ligada a sua alma, se o seu marido se calar para com ela, no dia em que ouvir, os seus votos serão válidos, se as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. Mas se seu marido lhe vedar, no dia em que ouvir e anular o seu voto, a que estiver obrigada, como também a declaração dos seus lábios, como ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo o que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido o ouviu e se calou para com ela, ele não vedou, todos os seus votos serão válidos, toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Porém, se seu marido lhe anulou no dia em que ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer seus votos, quer a obrigação da sua alma, não será não será válido. Seu marido lhe anulou e o Senhor lhe perdoará todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma. Seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se seu marido no dia em que se calar inteiramente para ela, então confirmará todos os seus votos, todas as suas obrigações que estiverem sobre ela, confirmando-lhes tem, porquanto se calou para com ela no dia em que ouviu. Porém, se de todo lhes anular depois que ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Esses são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e a mulher, entre o pai e a filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue guardando e abençoando você e toda a sua família.